Olá, boa tarde. Meu nome é Cristiane, eu sou acadêmica do nosso curso de pós-graduação em Segurança e Saúde do Paciente, ofertado pelo Fiocruz, e em nome do nosso aluno equipe, eu falo em nome da Melina, Márcia e Morize, tá? Meu nome é Cristiane. E nós escolhemos um caso sobre LPP. Esse caso, ele ocorreu em um hospital onde eu trabalhei, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dentro de um CTI oncológico. Não foi no hospital em que trabalhamos, foi em uma outra instituição. Porém, foi um caso que chamou muito a minha atenção, então eu gostaria de relatar aos senhores. Ocorreu o seguinte, o paciente foi admitido após uma cirurgia de inserção do catéter duplo J. E esse paciente, ao ser recebido, logo na passagem do plantão, por volta das 18h10, 18h20, esse paciente foi admitido e durante a admissão, por conta de estar em passagem de plantão, houve uma admissão muito rápida, onde não foi atentado a todos os protocolos, né, e observações que deveriam ter ocorrido. E ocasionou o seguinte, esse paciente passou durante toda a sua noite sem ser movimentado de uma forma mais assertiva, e durante a noite ocorreram alguns episódios que provavelmente pode ter ocasionado, não que ele seja um motivo chave, mas ele foi algo que levou a, vamos dizer assim, a precarizar um pouco ainda mais a situação e chegar na situação onde houve esse caso de lesão por pressão. O paciente foi admitido, ele já havia tomado banho no dia, portanto, durante aquela equipe da noite não houve a realização de banho. Então não foi inspecionado a pele com todo o cuidado como deveria ocorrer, que normalmente se faz durante um banho ou uma avaliação, uma SAI, uma avaliação médica, uma avaliação de enfermagem. Porém, ocorreu naquela noite em questão que um funcionário faltou ao plantão e um outro funcionário, durante o plantão, recebeu uma notícia que um familiar foi a óbito e ele precisou se locomover, sair e abandonar ali. No caso, não era um abandono de plantão, mas ele tinha uma justificativa, porém ele precisou ser retirado do plantão. Isso ocasionou com que, ao invés de 5 funcionários para 10 pacientes, o CTI ficou composto na noite por 3 técnicos de enfermagem para cuidar dos 10 pacientes. Então isso tudo gerou um pouco de transtorno, a equipe ficou cada um com 3 pacientes, né? Nessas mudanças de rotina ocasiona, né, normalmente uma maior probabilidade e chances para um evento ocorrer. Foi o que aconteceu nesse caso em questão. Quando a equipe passou o plantão para o outro dia, durante a manhã, a equipe da manhã foi realizar o banho e durante o banho observou a presença de uma pera, aquela perinha que utiliza na indução anestésica, que às vezes devem ter retirado, provavelmente já veio também do centro cirúrgico dessa forma, né? Por isso que eu falo, foi um ciclo, o queijo suíço que a gente estuda, né? Então é um ciclo de erros que vem ocorrendo e nós já recebemos esse paciente com essa perinha nas suas costas, próximo da escápula, uma localização bem complexa, bem difícil também, até mesmo para a cura, né, dessa lesão. Ela foi um pouco, essa localização dificultou um pouco essa cura rápida, e esse paciente ficou com uma lesão por pressão já estágio 3, porque de 2 para 3, porque ocasionou ali uma lesão bem complexa, né, teve ferimento da pele, ocasionou ruptura da pele, e isso só foi verificado quase 12 horas após a admissão dele, um pouco mais de 12 horas, e onde entrou com todas as medidas, mas isso nos fez parar para pensar, né, por que nós estamos não estamos fazendo as medidas corretas para a prevenção de LPP. E nesse caso, o que nos levou a pensar? Nós nos reunimos todos os enfermeiros, fizemos ali todas as medidas possíveis para tentar amenizar, informamos aos familiares, porém, vamos dizer assim, o erro já tinha sido instalado, já estava feito, né? Não tinha mais o que fazer para evitar. Porém, a gente buscou o melhor tratamento possível para aquela lesão. Porém, de qualquer forma, nós pensamos o seguinte, o que adianta agora a gente só também tratar, curar aqui o doente e isso ocorreu novamente em outras ocasiões. E a partir disso, isso já tem em torno de uns 4 anos atrás, em torno disso nós criamos alguns protocolos, alguns meios
para que não ocorresse novamente esse erro, porque eu acredito que o erro ele vem para isso, para que nós venhamos a corrigi-los e que isso não ocorra de novamente. Então, tudo vale como uma lição. E nós tiramos isso como uma lição e realizamos, passamos a realizar, já tínhamos o hábito de notificar as lesões, porém, naquela noite o enfermeiro realmente não fez, a lesão não notificou, porque ele não conseguiu ou nem observar, não teve tempo para fazer essa inspeção, por conta desse tumulto todo com o plantão, ele não conseguiu. Porém, durante o dia, o enfermeiro da manhã conseguiu avaliou a lesão, fez a notificação. Porém, não foi só isso, né, que nos levou a pensar. Nós pensamos em quê também? Que existe uma escala, já que é a escala de Braden, que nós podemos acompanhar a LPP e fazer aí uma mensuração de todo esse cuidado, uma prevenção. Então, assim, a principal recomendação dessa escala, ele vem com uma classificação A, B, C, D. Que A, ele vem para os cuidados com a pele, que é onde nós precisamos observar, fazer toda uma inspeção na pele do paciente. A B, uma redução de toda a sobrecarga tissular e utilização de superfícies especiais, né, de suporte, como a gente muitas vezes utiliza as placas de hidrocoloide, né, para evitar aí a fricção com os pontos ósseos, né, principalmente nas regiões mais comprometidas, onde tem uma maior proeminência óssea. Então a gente procura manter não oferecer ali uma pressão nesses locais. O C seriam os cuidados com a hidratação e nutrição, que é uma questão também muito importante. A gente sabe que, por se tratar de um paciente oncológico, eles por si já têm o próprio tumor, principalmente quando é tumor sólido, ele faz uma perda de peso ponderal muito importante nesse paciente, que eles podem perder até de 10 a 15 quilos dentro de um mês, por conta do tumor em atividade. Ele cria realmente ali a função basal dele é muito mais ativada e ele ocasiona nessa perda de peso. Então isso já cria aí também uma desnutrição. E aí, por isso, a gente tem que ter todo cuidado com a nutrição dele, com a pele, né, a hidratação da pele. Uma outra situação muito importante é a educação em saúde. Então, nessa ocasião, nós já utilizávamos, né, a escala de Braden e também observávamos alguns pontos, como, por exemplo, fricção, cisalhamentos, como eu citei, umidade, relação ou perda da sensibilidade, a força muscular também e a mobilidade. Se ele está conseguindo se mover, fazer ali uma fisioterapia motora também, a gente vai conseguir diminuir bastante, né, o estado nutricional e o nível de consciência também. São grandes indicadores aí para que a gente possa seguir à risca esses protocolos, né? Então, assim, eu fiz algumas observações que foram que nós utilizamos na ocasião e que a gente conversando achou algo importante, né? A inspeção, que é observar posturas viciosas, por exemplo, alguns pacientes que têm, não, eu só consigo dormir de bruços, só consigo dormir de um lado, e isso vai o quê? Lesionar e pressionar algumas áreas. Então, a gente precisa tentar, nessa educação com a família, com esse paciente, tentar minimizar essas questões aí que são de valores pessoais, né? Posturas viciosas, entre outros. Atrofias musculares, que alguns pacientes já têm, uma atrofia, muitas vezes alguns pacientes que são especiais até mesmo, que têm alguma deficiência, né? Aspectos especiais da pele, dermatite, entre outras, né? E o estado circulatório atual também desse paciente, se ele tem uma vasculite, algum problema vascular, ele também vai ter um pouco de olhar mais específico aí. E alguns aspectos realmente anatômicos, ósseos, musculares, tá? Observar também, fazer palpação, observar a temperatura, se tem regiões com cianose, pontos de dor, pontos de hipohipersensibilidade, que se, por exemplo, nós tivéssemos feito uma simples inspeção nesse paciente, do corpo todo, nós já teríamos observado essa perda e retirado a tempo, né? Acontece principalmente pacientes que vêm do centro cirúrgico, de vir com com o eletrodo que vem às vezes colado ali, e muitas outras situações, né? Inspecionar as condições da pele desse paciente, os pontos mais sensíveis para a lesão. Então, isso tudo, principalmente paciente que é restrito à cadeira, restrito à cama, são os acamados. Outra coisa muito importante, os lençóis, manter sempre muito esticados, né? Isso vai evitar rugas ali, pressões, né, na pele do paciente. E, claro, orientar também, ter uma orientação multiprofissional, né? Tanto com a equipe quanto com os acompanhantes, porque a comunicação nesses casos é tudo. A gente precisa ter uma boa comunicação também.
e avaliar alguns procedimentos e algumas rotinas, como os dados obtidos nessa avaliação, na anamnese, avaliar e poder auxiliar nos registros de notificações, quando existe, por exemplo, um sistema eletrônico, que é o caso hoje no nosso hospital, a gente tem a notificação de lesão, utilizar-se desses meios, né? Definir modelos e materiais mais adequados para o paciente, né? Juntamente aí com a equipe multi também, a opção por melhores coberturas, né? Indicar também formulários, como a escala de Braden, outros formulários para auxiliar, e verificar pontos de compressão e descarga de peso desses pacientes, retirado de travesseiro